Boa noite, vamos chegando. Que hoje a live tem música, tem dança, tem felicidade. É uma live super querida, com uma pessoa super amada e ela vem pra gente aprender uns com os outros e para entender o quanto a infância múltipla e o quanto ela pode ser feliz. Eu tô muito querendo muito convidar ela já há horas e ó, ela topou. Tá chegando, tá entrando. Eita lá lá. Coisa boa. Vai chegando gente. Olha ali. Ai, meu Deus. Cadê? Cadê a bailarina? Ai, que delícia. Ê! Oi, gente linda! Live de dança, vocês não esperavam que eu chegasse só sentada, né? Não, eu não esperava que tu chegasse de um jeito muito quietinho, porque não ia combinar, né, Flavinha? Não ia combinar. Amor, amor, obrigada por ter topado fazer essa live. A gente está super Prazer é feliz. todo meu, de estar contigo e falando desse assunto. Que linda. Então eu vou te convidar para tu se apresentar para o pessoal que está aí chegando na nossa live e contar um pouquinho quem é essa pessoa aí, essa pessoa atrás da bailarina. Gente linda, peraí que eu vou botar os meus fones e eu vou me apresentar para vocês. Que eu quis chegar dançando. Estão me ouvindo? Tá um pouquinho alto, não sei se é o meu, Flavinha. Peraí. Agora, Agora acho que tá bom. Pode falar. tudo certo? Com os fonezinhos. Coisas ao vivo. Já Foi? é. Live é assim, um É, live é pouquinho assim. menos. Um pouquinho. Live tem movimento, não adianta, né? Tudo certo? Estão me ouvindo bem? Tudo certo? Acho que tá todo Então, mundo te ouvindo. tá bem aí, Simone? Tudo bem, meu amor. Então, gente, eu sou Flávia Thaís. Primeiro de tudo, dizer que eu sou apaixonada por arte, apaixonada por criança, apaixonada por educação. Tive a honra de ter a primeira empresa brasileira focada no atendimento de balé para escolas de educação infantil, que até então era terceirizado de algumas escolas de dança que faziam esse serviço. Então, tive a primeira empresa que realmente abriu as portas e quis trabalhar só dentro da educação. Sou educadora física, sou pedagoga, sou pós-graduada em dança e em educação infantil e amo me reinventar. Sua linda. É um prazer, assim, é um prazer poder estar te ouvindo e compartilhar, porque nesse momento que a gente está com o virtual, né, e a gente tem pensado muito nisso, né, Flávia? O quanto a Muito. gente pode estar estudando, estar trocando, estar pensando, né, aproveitando e compreendendo, né? Para nós, o Reinventar tem sido um grande presente, assim, cada encontro, cada aprendizado, e a gente tem tido cada feedback, coisa mais querida, das pessoas dizendo, ouvi a tua live, coisa boa, aprendi tanto, né? Às vezes a gente não tem nem dimensão, né, queridona, do que isso significa, né? Quantas E aí, possibilidades que a gente tem, né?
Verdade, né? Verdade. Eu acho que é bem isso, né? Então, eu vim te convidar para a gente poder conversar um pouco sobre o balé. E a minha primeira pergunta para ti, Flavinha, é, o que, né? O que tu acha que o balé representa como desenvolvimento na vida das crianças, das pessoas? Assim, o que que tu compreende assim o balé? Que potência que ele tem no nosso desenvolvimento? Então, Moni, eu sou da bandeira das artes. Eu acredito que o balé, ele é uma caixa de ferramentas maravilhosa, assim como todas as artes desenvolvidas na infância, né? Então, a gente tem através dele a possibilidade de uma expressão artística. Nós temos a possibilidade de entrelaçar conteúdos da própria educação e trazer para essas pessoas que são como eu, que são o movimento, outras formas de dizer, né? Além de, claro, toda essa parte artística, a expressão, a forma de dizer para a criança mesmo uma nova fonte que ela tem para se colocar nesse mundo. Então eu vejo o balé como tudo isso e vejo a dança como potência nessa infância. Ótimo. Eu vejo assim, eu já te contei isso, né? Mas vou contar para todo mundo. Dos 5 anos aos 9 anos, eu fui uma bailarina. Encantada, claro, a dança sempre percorreu as minhas veias, mas eu amava a música clássica. Meu pai tinha uma coleção completa de Tchaikovsky e nos bolachões, né, nos discos. E a gente ouvia música clássica na minha casa com muita frequência, né? Tchaikovsky, enfim, E que todos delícia os. ter essa oportunidade, né, Moni? É É, outra coisa que eu é, é. penso assim, eu sou muito da bandeira da música instrumental, da música clássica, porque eu acho que as Uhum, crianças hoje elas estão perdendo esse contato. E que essa aula também, esse momento, possa ser uma retomada dessa música, né? Dessa cultura. é. E da oportunidade, porque eu sempre vi isso como uma oportunidade, né, Flávia? Porque às vezes a gente, mas a criança é daquela cultura, ela gosta, a gente respeita a cultura dela. Sempre, Com sempre. A certeza. gente sempre tem que respeitar. Mas isso não quer dizer que eu não possa mostrar outras possibilidades, né? Então eu Apresentar, né, tenho Moni? isso aí. E aí, como bailarina, eu era uma menina eu era. Hoje eu virei espoleta, mas eu era muito quietinha na minha infância, assim, era quietinha, eu queria ser professora, eu estava sempre de boneca. E o balé, ele era a minha atividade física, tu imagina, né? E eu era simplesmente encantada com os movimentos do balé. E a tentativa sempre de fazer, diz que tá travando som e imagem. Será que é o meu que tá travando, Pra gente? mim não tá. Avisa aí, é de quem que tá travando? A Cris Fortes diz que está travando a imagem. Bom, vamos ver se a gente não trava para poder ficar bem. E aí, Flávia, como uma criança muito. Eu sempre fui extrovertida, mas não muito ativa. O balé representou no desenvolvimento motor para mim, em equilíbrio, porque a gente precisa de muito equilíbrio para fazer balé, mas nos movimentos motores, ele foi de muita importância na minha vida. Então eu penso que, claro, tem as espoletinhas, né? Tipo tu assim, que não param quieta, e que vão aproveitar essa possibilidade do balé para só organizar e explorar os movimentos. Mas vai ter aquelas mais quietinhas que às vezes amam o balé e no balé elas conseguem desenvolver o que a gente sabe, né? E agora o caminho meio pela educadora física, né? A importância do desenvolvimento de habilidades motoras na infância, né, Flávia? E sabe, Monique, tem um entrelace muito interessante. A gente tem a Royal Academy of Dance, que é a metodologia de balé da Inglaterra, que eles foram a Uhum. primeira metodologia a codificar o balé para crianças pequenas. Então, eles têm uns sílabos específicos para crianças antes dos 9 anos. Porque até então se Uhum. fazia a iniciação do balé a partir dos 9, técnica clássica Vaganova, né? E o entrelace desse estudo da Royal, quem fez foi o Galahu, que ele escreveu uma das teorias de desenvolvimento Sim! motor.
Então, quem fez É. todo o sílabus da Royal, do que a criança tem que fazer em balé, para as idades de até 6 anos, que é o primary deles, foi o Galahu. Então, tu Tá imagina aí, que ó. rico Por esse desenvolvimento motor. Olha só, aprender. Sabe como a gente aprende uns com os outros? Eu não sabia. Eu estudei Galahu quando eu fiz pedagogia na disciplina do corpo, né? Do desenvolvimento do corpo. Eu estudei Galahu e eu sou muito encantada com a importância das habilidades motoras. Acho que a gente estuda pouquíssimo na pedagogia. Acho que deveria ser estudado muito mais, porque o corpo, ele é tudo, né? Na infância, na primeira infância, ele é tudo. E eu estudei o Galahu e as habilidades motoras, e sempre que eu posso, que eu entro em contato com alguma educadora física ou que eu contrato para alguma oficina de psicomotricidade, eu sempre cito ele. Galahu, as habilidades motoras. Que legal, eu não sabia, Flavinha. E é incrível, eu tive a oportunidade de conhecer o Galahu. Eu tenho foto Ah, na minha formação de é? educação física, eu fiz um curso com o Galahu, foi inspirador. Então eu já tinha todo esse preparo antes mesmo de trabalhar com balé, de pensar nas habilidades motoras. E quando ele entrelaça com o balé e ele mesmo faz a leitura junto com os profissionais da Royal sobre a movimentação que essas crianças têm que fazer ali nessa fase, é muito rico. É muito interessante. Depois eu vou ter que apanhar, a gente vai ter que conversar mais sobre isso. Porque ele tem Adorei. os movimentos fundamentais, dentro deles tem os Sim. manipulativos, os estabilizadores, né? E ele coloca no balé os traveling movements, que seriam os movimentos que a criança tem, tanto de salto quanto de deslocamento, e os movimentos de estabilizadores. Então, ele reclassifica para dentro do balé e trabalha as movimentações que são do desenvolvimento motor, as movimentações, as habilidades motoras fundamentais entrelaçadas ao balé. Que máximo, não sabia. Agora me encantei mais ainda. E eu acho isso sim fundamental. Porque é isso, né? Ainda tem gente que acha que tu vai fazer o balé, e aí vou entrelaçar já com a segunda pergunta que eu tenho para ti. Ah, é uma coisinha, uma atividadezinha, uma brincadeirinha, né? E as pessoas às vezes não entendem, não compreendem a seriedade que tem esse movimento, esse movimento não, é essa dança, enfim, mas a importância que isso vai ter. Nossa, que nem tu disse, né? Em tudo que é expressão e todas as possibilidades para a vida de quem passou por isso, né? E aí eu vou já te provocar né, para que tu nos conte, e tá, tudo bem, tu adora balé, já fez balé. Quando é que foi que tu quis estudar ou quis se dedicar às infâncias relacionadas com o balé? Quando eu pisei na educação infantil. E eu era educadora física formada, trabalhava com dança com outras idades dentro de escola de dança. E surgiu a oportunidade Hum, de eu estar começando a dar balé numa escolinha. Quando eu uhum, pisei na educação infantil, assim, não foi demorado o processo. Eu disse, eu me encontrei. não. Porque eu tenho esse jeitinho. Então, quando eu e as crianças, é aqui, né? A nossa fala, a gente fala a mesma língua. Eu disse, é isso. Eu tô apaixonada, esse é o meu público. E então começou a entrelaçar. Eu era educadora física, já estava na pós-graduação de dança, mas eu disse, essas professoras, elas falam uma língua. E eu não tô falando a língua delas, porque eu era lá na educação física, eu tinha a minha linguagem, mas não é na linguagem pedagógica. Eu preciso da pedagogia. E comecei o curso de pedagogia e após em educação infantil já vertendo, já querendo entrelaçar com o meu trabalho em balé, né? Então ele foi um estudo muito direcionado que eu tive essa oportunidade. Então, quando eu entrei, já veio todo esse encantamento, né? Que a gente sente. Quem gosta de criança tá no coração. Foi É, assim de cara. E uhum. começaram E o que, estudos, né, Moni? Por isso. quê? Eu sou muito criativa, então eu não era a bailarina, claro. Eu era uma boa bailarina, mas eu era aquela bailarina que dava trabalho, porque eu queria inventar o meu balé, né? E quando eu me vi professora, eu vi essa necessidade nas crianças também, que, né, desse esse espaço, porque o balé a gente enxerga de uma forma codificada.
E quando a gente está lá na criança, a gente precisa trazer ele de uma forma um pouco mais abrangente, né, Moni? Sim, Então, o sim. plié, eu ouvi esses dias que o plié emburrece a criança. O coitado do plié não tem culpa. Quem emburrece a criança é a gente ensinar só o plié. Porque não pode ser Sim, dessa maneira. Não é desse jeito que eu acredito que tem que ser as coisas. Então, por exemplo, para ensinar o plié. Quantas possibilidades a gente tem articular o nosso corpo? A gente precisa começar fazendo a criança entender que o plié é uma flexão e uma extensão. Depois que existe N pliés no nosso corpo. Então, vamos ver qual que é o teu plié. Aí tem plié de cabeça, tem plié de ombro, tem plié de cotovelo. Olha quantos pliés. Olha o projeto que tu já fez. Olha a abrangência, a claro, potência. Tu já fez a claro. criança pensar sobre a parte articular do corpo inteiro. Depois disso, tu traz. Mas o balé, ele tem um plié dele. Agora que você já tem todos esses Ah, pliés, eu vou mostrar como é que é o plié do balé. ai, que E tu, e tu máximo. dá mais uma possibilidade. Então, é esse entrelace quando a gente pensa em infância, né, Moni? É Uhum, trazer o conteúdo de uma forma que também faça sentido para aquela criança e que ela seja claro. protagonista. Porque se tu chegar de Aham, cara para uma criança de 3 anos e dizer, plié assim, né? Não que ela não vá aprender, mas tu já quebrou de cara tantas possibilidades dela aprender tantas outras coisas entrelaçada com esse conhecimento. Então, eu tinha essa criatividade, eu ainda tenho essa criatividade, um olhar assim, né, uns projetos doidos que a sim. educação infantil me permite adentrar. E daí começou a se fomentar uma metodologia nova, porque eu fui estudar balé para criança. Se tinha curso na Conchinchina de balé para criança, eu estava Tu lá. tava lá. Eu estava lá. O meu currículo, assim, ó, é 10 páginas, porque eu queria entender o que se estava fazendo no mundo inteiro. Mas como é que tu ensina isso? Mas como é que a gente vai para o lado assado? Então, fiz muitos cursos e começou a se trazer uma metodologia, que é a metodologia de aulas temáticas, de momentos temáticos, onde a gente entrelaça o balé com histórias, né? E Hum, coloca a movimentação dentro do universo da ludicidade da criança. Então, ali foram sim, abrindo essas possibilidades, que foi uma metodologia que foi muito aceita, porque vem deles, né? Entrelaça claro. com as coisas que eles já estão vendo, entrelaça com a infância. E com a criação, né, Flávia? Porque eu vejo assim, não tem como a gente trabalhar com a educação infantil sem trabalhar com o lúdico, né? Isso seja com o balé, seja com qualquer ação. E aí já vamos indo para a minha terceira pergunta, mas tu sabes que eu sou uma apaixonada pelas crianças e pela educação. E aí, quando a gente começou a desenvolver os estudos pelas infâncias e pela BNCC, uma das coisas que eu fiquei muito encantada era que os eixos norteadores eram interações e brincadeiras. E às vezes as pessoas ouvem isso, os eixos norteadores são interações e brincadeiras. Não, as pessoas não entenderam. Quer dizer que tudo o que vai acontecer na escola infantil é através de interações e brincadeiras. Não tem criança sentada aprendendo o que o professor tem que fazer, né? É criança envolvida, é criança brincando, porque não é assim. Elas estão brincando no pátio, desculpa, e aí depois elas aprendem na sala de aula. Não. É lá que elas aprendem. É quando elas estão brincando que elas aprendem. É quando elas estão interagindo que elas aprendem. Então, eu vejo que, assim, é, a base tem tudo a ver com o balé, tem tudo a ver com tudo que gira através do corpo, da relação e da troca, né? E aí já vou contar para o pessoal, né, que a gente fazendo curso de BNCC se inscreve a bailarina, né? Vamos ver o que a bailarina quer no curso da nova base, né? Porque o curso da nova base não possa ter bailarinas, claro, o reinventar ele não tem condições para que ninguém participe de curso nenhum. As pessoas participam, vem quem seja e seja feliz. Mas eu fiquei curiosa de saber o que a Flávia estava buscando ali, porque a gente estava fazendo um curso sobre o que era a nova base, o que ela propunha, como é que era o planejamento para a educação infantil. E essa criaturinha linda vem para o curso
se dedica, escreve. Ela tem uns. Imagina, vocês viram ela tá enfeitadinha? Assim é os cadernos dela. Aquela aluna atenta, com aquele olhinho, assim, tudo que eu falava, ela tava ali, ó, aparecia comigo, coisa mais querida. Foi aí que a gente estabeleceu essa relação de carinho, né, Flavinha? E, e depois ela sai do curso extremamente inquieta. E começa a inventar moda, diria minha mãe, Flavinha, inventar moda. E começa a inventar moda e me mandar o WhatsApp das modas que ela estava inventando. Gente do céu, que coisa mais amada. Então, Flavinha, eu vou te pedir para tu contar como é que foi esse processo. Passar por esse processo de reinvenção, que é olhar para o balé. Tu já estava fazendo um monte de pesquisa, pelo que tu falou, né? Fazendo estudos, buscando curso, já tinha todo o movimento. Quando que tu começou a inventar mais moda? Conta aí pra gente. Depois que eu fui para reinventar. Mas essa história, eu vou agora contar a minha versão atravessada da história. Tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente não tem nem roteiro para isso, né? Tava tudo entrelaçado. Programado. Tudo programado. E ano passado eu fui fazer uma capacitação em São Paulo, de um lugar que eu tinha o maior carinho no ensino de balé, que era a minha referência desde quando eu comecei. E eu cheguei lá e eu, enfim, vi coisas terríveis dentro da educação. Vivi momentos muito tristes. Mas também coloquei meus pontos nos is, assim, disse, olha, se eu estou aqui para ser igual vocês, eu não quero. Eu não quero porque eu não sou esse tipo de professora e eu não quero que os meus alunos passem pelo que eu estou passando com vocês. E piquei a mula e voltei para Caxias. E tava naquele transtorno de vida de pensando, nossa, a base que eu tinha, né, de construção, de ensino no balé, desmoronou. E agora? Daí tinha o curso da Reinventar de BNCC e eu fiquei naquela, será que eu vou, será que eu não vou? Uma semaninha antes, eu até mandei um WhatsApp, eu disse, olha, eu sou prof de balé, eu quero saber se eu não vou incomodar, né? E quero saber o que vocês acham que vai ser interessante para mim fazer. Aí me manda um áudio essa pessoa maravilhosa. Não, olha, eu acho que tu pode vir, né? Vai ser muito bem-vinda, eu acho que tu vai aproveitar tudo. Beleza, me inscrevi. Quando eu cheguei lá, bom, eu já fiquei apaixonada, né? Eu sou uma aluna do toque. Quando o professor me toca e me olha, como vocês fizeram comigo, ele já me ganha, né? É esse antes que acontece, né? Eu já fiquei assim, eu disse, nossa, eu quero que as minhas alunas sejam tratadas dessa maneira, eu quero ser essa prof, eu quero ser a Simone. Amada. E quando começou todos os estudos de BNCC, eu não sei como é que tava a minha carinha nesse curso, mas, né, eu via balé em tudo. Assim. E eu já tinha esse problema antes de ver balé entrelaçado com tudo, mas com a BNCC foi um casamento perfeito, né? Porque, como eu falei, quando eu tô lá na escola, eu me vejo realmente como uma educadora com uma caixa de ferramentas diferentes, mas com um potencial de somar com o que acontece lá dentro. Então, não é simplesmente um balé descompassado que vai lá num dia, tira algumas da sala, faz uma bagunça porque tem que colocar uma tal de uma roupa diferente, né? E só Deus sabe o que acontece naquela sala e depois as crianças retornam para fazer outra coisa. Eu comecei a desmistificar isso com as escolas que eu trabalho, no sentido de que aquilo é um momento que vai somar com o que vem sendo feito, né? E que algumas coisas a gente vai ter que trabalhar junto, sim. Né? A questão da roupa do balé, que era um dos grandes perrengues. Porque não ensinar a criança é um momento de autonomia, é importantíssimo. Isso sim ela vai levar para a vida. Isso é um conhecimento que, por mais que ela, né, vá seguir no balé, ela vai precisar, mas se ela não seguir também, ela vai precisar. Então, que esses conteúdos possam ser abraçados. E daí começou umas ideias bem malucas, assim, né? De entrelaçar o que as escolas vinham fazendo com o balé. E os resultados foram divinos. Eu lembro que nesse curso eu disse para a Simone, eu sou a BNCC. Porque eu apresentei no nosso primeiro encontro, tinha que fazer um grupo para apresentar uma atividade dentro da BNCC. E o meu grupo não ia. Eu disse, olha, Gurias, eu tenho uma atividade que eu fiz com as minhas alunas que foi assim. Que foi a atividade de construção cenográfica.
que as Conta ela, crianças... conta ela, Ah, conta ela. um projeto que a gente fez de construção cenográfica. Então, nasceu com o intuito de as crianças entenderem que tem um cenário, né, que contextualiza onde o bailarino está dançando. Porque geralmente a gente enfeita um monte lá atrás e não quer que a criança olhe, vira para frente. Né? E a criança não sabe muito bem o que está acontecendo lá. Então, eu disse, como é que a gente vai construir esse conceito? Com elas fazendo. Então, conversei com a minha turminha, 4 anos, ó, meninas. O cenário é onde a bailarina vai estar. Que lugares que vocês gostariam de dançar? Daí elas foram levantando as hipóteses dela. Chegamos em Castelo, chegando no palco, num palco de um teatro, e chegamos numa floresta. Pegaram em grupos, isso, junto com o auxílio do pedagógico, elas desenharam em lâminas esses locais. E na aula de balé a gente projetou esses locais para elas se verem a sua construção e dançarem livremente nesses lugares. E foi lindo, e eu apresentei esse projeto no nosso primeiro encontro. E eu lembro que todo mundo ficou assim, né? Porque eu não sei o que eles esperavam com uma prof de balé no grupo. Mas é isso que eu falo, né? E depois nasceram tantos outros desmembramentos. Sempre com tanta ajuda das coordenadoras que topam minhas ideias malucas, né? Porque eu virei, assim, a gente A maluca louca. dentro da escola. Eu sou aquela que chega só para fomentar. Então, olha, eu tava vendo tal coisa, eu pensei tal coisa. Então, foi assim, nesse amor que nasceu esse entrelace. E hoje, Moni, mais É, importante, eu faço todo esse movimento. Eu sei que tem profs de balé aí assistindo para que a gente consiga realmente, né? Tô aqui até, né? Eu disse, eu não sei o que eu vou falar, mas a base vem junto comigo. Então, para que a gente alinhe os conteúdos. E hoje, quando eu monto o meu momento de balé, a primeira coisa que eu penso é nos campos de experiência e nos objetivos de aprendizagem. Então, como isso mudou, foi uma mudança de 190%, assim, né, no que eu vinha nossa, fazendo. que lindo isso, Flávia. E esse material, se as pessoas ficarem curiosas, quiserem ver, aonde que elas podem encontrar esses vídeos, essas coisas que estou dizendo lindas. Na minha página tem tudo documentado, inclusive através de vídeo e de fotos. Então, aqui mesmo no Instagram vocês vão encontrar isso e outras coisas que eu aprontei. Porque não foram poucas. E eu mandava para cima. É, Eu disse, até hoje eu mando muitas coisas porque eu sinto esse carinho, né? Vocês são muito responsáveis por me permitirem, né, tá estar junto com lindo. o grupo pensando a educação dentro da dança, pensando a educação como um todo e não como algo codificado. Não como um extra, Isso né, aí. Moni? Eu digo, eu não sou É, extra, eu fico brabíssima, eu não sou extra, eu faço parte dessa escola, eu faço parte dessa equipe, eu faço parte da vida dessas crianças. Então, né, crianças. não é um extra. Quando a gente está lá dentro, a Eu, gente é aquilo. isso aí, eu acho que tu traz uma coisa muito legal que eu não tinha pensado em te falar, mas que eu acho que quem vive isso, eu vi o Luciano também, que é um professor de música amado, e várias bailarinas, grupos de nega, a gente vai vendo assim, e eu vejo assim o quanto é desconectado as ações, né, das pessoas que chegam na escola, que chamam de atividades extras, né? E o quanto as crianças não compreendem. Então, uma das falas que eu tive em algumas escolas quando eu fui fazer a formação é: independente do professor da área que ele for, no momento que ele entra dentro da escola, ele tem que estar também sabendo dos novos rumos da educação, ele tem que estar compreendendo infâncias, né? Porque se a gente faz todo um trabalho, né, Flávia, no cotidiano das crianças, de vamos lá, olhar atento, escuta sensível, a gente está desenvolvendo todo esse movimento com as crianças, como é que de repente vai entrar um professor ou uma professora que não sabe nada disso e que chega e diz cada um numa vez só e em E é desse silêncio jeito.
E é desse jeito. As E se crianças não vão gostar começar é a porque entrar. não gosta daquilo. É, então, muito legal o que tu fala, né? Que não é um natural, mas que eu fico muito feliz por ver tu e alguns profissionais que já estão fazendo esse trabalho, né? Porque também não é assim. Eu conheço a base. Gente, a base é muito diferente. A base da educação infantil é uma base. Bom, ela é um movimento. A base dos anos iniciais, ela tem outro movimento. A base dos finais é outro movimento, ensino médio é outro. Então, não é porque eu sou professora lá de formação no ensino médio que eu consigo entrar numa sala de educação infantil e fazer todo um trabalho de balé. Acho que melhor que eu vai fazer, porque eu não tenho esse conhecimento. Mas, no entanto, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado, né, Flávia? Do amor, do respeito, de entender que cada um é único, né? E que tu não tá lá para fazer um treino exaustivo de balé, tu tá lá E a para que gente as tem uma crianças sejam fala, felizes. Moni, muito importante, é que o balé é para todos. Não existe isso na infância de nasceu para ser bailarina. Ai, mas ela tem jeito, Uhum. não tem jeito, sabe? Aham, É aham, tudo uhum, como nós vamos apresentar isso para a criança. Ela tá ali conhecendo, ela tá se isso. conhecendo através dessas Uhum, propostas. Então, eu tenho, a minha empresa atua só dentro de escolas de educação infantil, porque é onde eu acredito que o balé tem que estar. É contextualizado com essas infâncias. Então, que a gente se proponha, né? E eu faço esse movimento, né, Mônica, também, das escolas entenderem que elas podem abraçar. Vem, não é um sim, extra, não é aquele uhum, momento. É um abraço, a gente precisa falar juntas. Então, quando tem uma uhum, dificuldade com uma criança, como é que a gente vai lidar? É um grupo, né? Quando a gente tem um assunto, não estou conseguindo, e graças a Deus eu tenho esse abraço das professoras. Flávia, eu estou tentando fazer um projeto sobre isso, mas não estou conseguindo. O que tu me traz de ideias? Porque a gente vem com uma caixa de ferramentas diferentes. E essas ferramentas tocam. Então, vem novas propostas e propostas, às vezes, muito diferentes. Né? Então, que as uhum. escolas também possam acolher e que a gente se sinta, a partir do momento que entra em educação, tem que se sentir parte da educação, tem que se sentir parte das infâncias. Não dá para ser omisso, não dá para pensar que ensina É, só balé. A gente e ensina aí eu, vida. tudo, por isso que eu falei, por isso que a primeira pergunta foi sobre o desenvolvimento infantil, porque eu penso isso, né? Balé é lindo, é uma linda expressão, mas dentro do balé tem assim um mundo, um universo de possibilidades e um universo de desenvolvimento de potência, né? E então poder possibilitar só que às vezes sabe que eu penso, algumas escolas não sabem por que fizeram essas escolhas. Eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, ou porque o pai disse isso, ou porque a Alguém mãe quis aquilo. pediu, É, mas o ideal é que quando a escola faz a opção por aquela atividade opcional, né, ela possa compreender a filosofia que ela está trazendo para dentro da escola. Seja balé, seja capoeira, seja a musicalização, que tem vários, né? Eu conheço muitos profissionais bons da nossa cidade em relação a essas áreas. E aí poder, bom, então tá. Então a gente vai entender que, independente se a gente está cotidianamente com a criança ou é a mesma criança, né? Então a gente tem que estar junto. Nossa, eu adoro o teu jeito de falar. E vou te convidar para tu falar mais algumas coisas que tu andou inventando por aí, porque como a gente falou, tem várias profs de balé e elas podem aprender contigo. Conta aí tuas reinvenções. então a gente está numa fase de muitas reinvenções, né, Moni? E não tem sido diferente no balé, né? Estamos fazendo até Uhum, grupos conversando sobre essas novas pesquisas para entender esse momento e como a gente pode adequar melhor as questões nesse momento. Porque eu vejo que o balé agora, nessa fase de isolamento social, ele passa a ter, né, como toda a educação, passa a ter uma importância gigantesca até para a saúde emocional da é. criança que está. Uhum. Então, se foi pensado num primeiro momento, eu estou desenvolvendo videoaulas de balé, né? Ah, Que é. tenha abraçadas com a tecnologia, porque eu já tinha esse projeto engatilhado.
E Aham, agora foi um incentivo para colocar ele, porque a tecnologia também nos traz muitos benefícios, né? claro, Então, tenho claro. trabalhado com efeitos de chroma key, tenho trabalhado com Que efeitos bom, sonoros. Chroma key é quando a que gente tem perfeito. um fundo diferente, que a gente consegue se recortar e fazer um efeito de fundo, efeitos sonoros, efeitos visuais, que até então Tá, eu não tinha nada nesse estilo. Então, foi trabalhado dentro sim. desse projeto de desenvolvimento de vídeos. E também outros projetos entrelaçando outros profissionais. A gente fez um projeto entrelaçado com culinária, para que as crianças fizessem culinárias de bolinhos de Eu beterraba vi. e receitas rosa, né? Também como um incentivo que elas... Enfim, que esse balé seja balé vida, né? Um balé mais Uhum. que uma reprodução de movimentos. E Ai, que também, massa. agora, né, o último projeto que nasceu, que foi a nossa caixinha Memorina, que é uma caixinha de memórias. Porque eu vejo que esse momento é um momento também da gente poder salvar o que está acontecendo com a gente. Então, uma Uhum. caixa desenvolvida ali com matemática para a criança montar e que nela ela possa guardar documentações do que vem acontecendo no cotidiano dela, né? Tanto das coisas que ela está fazendo, do que ela sente saudade, um cheiro de alguém que ela ama, né? Ai, E que todas essas delícia. proporções para pensando também numa volta, né, Moni? Quando elas Uhum. voltarem, cada uma vai ter a sua memorina, vai ter as suas memórias para apresentar para a turma do que vem E tu, e, acontecendo. e tu tem feito assim, aulas de balé, enfim, videoconferências assim com as crianças que tu atuava na escola? Tu tem feito isso ou não? Eu tenho feito uma coisa diferente, Imagina. Como né? isso? Porque como tem já os vídeos com a parte de balé, eu pensei em dois momentos. Um momento que é o café da manhã com a Joy, que é a minha boneca. E daí eu faço uma Ah, live, né, peço para os pais para a gente preparar um café da manhã, marco um dia e as crianças vão entrando e falando comigo. Pauta livre. É um momento de interação entre nós. Né? Então tá. elas vão se comunicando. O projeto Fala Bailarina também, que é um número especial de WhatsApp, que elas mandam mensagens livremente. Ai, Jesus. Sim, Sim, porque tem criança que tem necessidade, para ela o balé agora é falar claro. comigo, né? Muito mais do que estar ali, Sim, né, fazendo a aula. Então dançando. tem Aham. tudo isso. E eu pensei, eu quero um momento em família. Eu quero um momento assim, junto, de ligação. Então tem as lives do projeto Dançatórias, que é um projeto de contação de histórias com dança. Que ele está sendo apadrinhado por autores nacionais de livros infantis que me Ai, mandam os que amor. livros e a gente faz a contação daquela história e coloca a movimentação no meio para a família Aham. e as crianças assistirem e se movimentarem aí junto com a gente. Então, esses Que foram os massa. projetos que nasceram nesse momento. Nesse momento, é. Ai, que amor. Eu fico muito encantada, né, Flávia? Porque eu vejo que é uma forma tão lúdica, né? E tão humana e tão acolhedora, porque a gente sabe que é um momento que as crianças precisam se sentir acolhidas, respeitadas, cuidadas, assim como as famílias, porque não tá fácil para ninguém se a gente for fazer essa análise, né? Então, que legal. Nossa, assim, muito orgulho de ti, viu? Muito feliz com todas essas reinvenções, né? Eu eu vejo que assim, eu já amo música, né? Tranquilo, mas juntar música com balé, com movimento, é uma coisa muito interessante, né? É uma delícia, né, Simone? É, Eu fico apaixonada, né? Porque eu vejo muitas possibilidades, assim, e levantar, mostrar para os educadores que estão nos assistindo todas essas possibilidades e mostrar para as professoras de dança também todas as possibilidades que se tem de união nesse momento, de enxergar o balé uhum, além da reprodução de além. movimentos, né? Aham, Além, um balé vida, uhum, um balé para o é. psicológico, um balé que vira comida, um balé que vira momento em família, um balé que vira história, um balé que vira memórias. Então,
Tem sido essa a minha Nossa, bandeira nesse momento. que legal, que legal. Eu fico muito encantada. E eu acho que, porque é um momento assim que a gente está, que eu vejo assim, as pessoas muito confusas assim sobre si, né? Porque a pandemia já virou assim como é que é? Vários movimentos dentro da mesma. Teve o movimento de um medo extremo, teve um movimento de ansiedade grande. Teve um movimento em que a gente, não, vamos lá, agora vamos criar coisas. E agora eu vejo que a gente está um momento assim, as crianças, algumas com tédio de ficar, já passou o tempo, tá? Agora vamos voltar para fazer, né? Saudade dos amigos, enfim. Mas também eu vejo um movimento muito emocional da gente, assim, sabe? O quanto a gente pode é, estar tão bem a ponto de poder fazer bem, uma coisa assim, né? Aonde você está colocando sua atenção? Acho que a pergunta, acho que eu consigo, né, para poder falar o que eu sinto, né? As pessoas têm assim, tá, e o que eu tô fazendo agora? E é tão lindo ver que em um momento que a maioria tá meio triste, meio preocupado, tu tá colocando toda a tua vida, tua energia. Tem, assim, horrores de... Eu tô vendo, assim, elogios pra ti, né? E a gente pessoas aqui, não só de Caxias, viu? Tem gente de Flores da Cunha, gente de Nova Fada, queridos nossos, né? E mais algumas que tu deve conhecer, né? Mas muitas felizes com as tuas falas, e eu acho isso muito, muito importante, né? E aí vamos indo, né, para uma outra pergunta, que é uma questão assim, Flavinha. A gente vê a tecnologia, ela é muito importante, né? Não vamos dizer que não, senão nós teríamos aqui neste momento conversando. Negar isso também é ruim. No entanto, a gente está vendo uma geração de crianças que nascem bebês já ganhando seu tablet, né? E esse corpo que fica aprisionado, eu vou te dizer, né? Talvez, olha lá, da Bahia, gente. Nossa, que querido. E sejam bem-vindos. Então, eu vejo assim esse corpo que fica aprisionado, né? Essa criança que para ficar quieta recebe, sabe que antigamente no meu tempo, né, chamavam de babá eletrônica a televisão. Hoje tem muitos eletrônicos que não são só a televisão, né? Então, essa criança que está, eu acho que a gente pode dizer de um corpo aprisionado, né? E que isso cansa, porque a criança fica ali, ela fica quietinha, e às vezes a escolha é pelo silêncio, mas daqui a pouco essa criança com esse corpo, com esse cansaço que ela fica, ela ressalta em agressividade, em choro, em esse corpo que fica trancado por um fim de semana inteiro, quando chega na escola, tu já deve ter vivido isso, né? Não sabe lidar com ele. Então, eu acho que é muito importante a gente poder ouvir de ti, dos profissionais da área das habilidades motoras, da educação física, como também do balé, o quanto a gente tem que estimular essa criança ao movimento e não a ficar quietinho, né? O movimento ele expressa, né, Moni? E eu tava até tendo. A gente se coloca em umas posições novas agora nessa quarentena e eu tava fazendo até uma analogia. Eu, antes dessa live, eu dei 3, 4, 5, 6 voltas. Eu não fico parada. Eu sou aquela criança que se me mandar, fica quietinha aqui agora, né? Eu não vou ficar. Porque para mim é a minha forma de expressão, o meu corpo. Então, que a gente Uhum. possa dar essa forma de expressão para as crianças também nesse momento. A gente fala nas lives do Dançatórias que a gente está um livro fechado, né? E para a gente contar as nossas histórias, a gente precisa abrir esse livro. Então, que esse movimento seja isso, né? Essa abertura desse corpo para contar essas histórias também. As atividades físicas, nesse momento, elas são primordiais, né? Principalmente, Uhum, a gente está uhum, muito dentro de casa. A gente está, né, numa tensão, as crianças também estão tensas, estão vivendo esse momento que uhum. não preparamos elas para esse momento. Não. Né? Pegou todo Uhum, mundo de surpresa. Na educação infantil,
né? Eu estava lá, um dia eu não estava mais, apareci num vídeo, Uhum. então não teve uma ponte para isso. E que esse movimento também possa, né, desprisionar, aprisionar, liberar essa alma, É, essa uhum. criança, esse sentimento, né? E é muito bom. Sabe que eu tive uma experiência também, vou contar todas as minhas experiências agora aqui para Pode vocês. contar, eu acho que o pessoal vai aproveitar isso aí. Eu faço terapia há muitos anos, mas para mim é muito difícil através da fala eu me libertar. Eu não consigo, eu sou engraçadona, então, né? Toda terapeuta é engraçadona. E eu fiz uma terapia do corpo, uma arte terapia, que é através do Ó, movimento. Começou, olha, só fecha os olhos, respira fundo e vai liberando o corpo. Gente, eu chorava, porque para mim aquilo foi muito mais forte do que a fala. Eu colocar tu o meu viu? corpo para dançar, eu colocar o meu corpo para expressar sem pensar numa codificação. Então, também pensar na dança nesse viés como uma expressão. Uhum. Ai, que lindo. Tu sabe que há muitos anos, né, a gente estudava, anos atrás, que existem os três tipos de memória, o visual, o auditivo e o sinestésico, né? E o sinestésico é o menos validado na escola, né? Porque a escola é muito visual, né? E agora, quando a gente vê o que as crianças estão desenvolvendo e aprendendo, elas ficam olhando e ouvindo, né? Mas mexendo, né? E aí a gente vê toda uma educação infantil em experiências, em experimentos, né, Flávia? Então, a necessidade de um corpo que mobilize, que a Mariana está colocando, o corpo fala, né? O corpo diz, mas ele só consegue fazer isso se há liberdade para tanto, né? E já vivi aulas de balé em que era todo mundo parado e repete, repete. Um treino. Não sei se tu pode, se eu posso chamar desse jeito. Sim, o treino, Treinando aquele, treinamento. Uhum. treinando aquele movimento, treinando até que ele fique o mais perfeito possível. E a sensação de nunca conseguir ser perfeita, porque sempre tem, né? É difícil alguns movimentos, né? E, Sim, e ele faz parte do treinamento, né, Moni? Mas quando a gente uhum, fala num balé de 9 anos para cima, que foi, né, a faixa etária que ele uhum, foi delineado para começar um treinamento. Mas quando a gente fala uhum, desse balé na infância, ele tem que ser um balé que mostra possibilidades. Até mesmo porque hoje, nos concursos de balé de todo mundo, os principais concursos para bailarinos, o bailarino tem que dançar uhum, o balé clássico e o contemporâneo. Então já não se tem mais o interesse profissional em bailarinos com um repertório só. Então é ah, muito é? importante que a gente abra esse leque na infância, mesmo para contratação de bailarinos clássicos, se exige que eles tenham conhecimento em outras técnicas de dança. Então, até para o próprio balé, a gente precisa Claro. hoje de bailarinos muito mais criativos e que consigam expressar também através de outras nomenclaturas de dança. Uhum. E tu vê que interessante, né? Porque ao mesmo tempo a gente tem uma escola. Eu estava falando esses dias com um grupo de professoras de 0 a 3 que a gente não brinca, a gente brincava, né? Com as crianças pequenas de rolar, de quadrupedar, de andar de costas, de andar de frente, de andar de lado, de tantos movimentos que para mim foram ensinados que era. Teve uma época que parou, virar cambalhota. Não, não pode, porque imagina que o pescoço da Perigoso. criança vai acontecer, vai morrer, né? Então, os corpos, né? A gente olha e daí quer que eles fiquem quietos, né? Sentados, e por que que eles não ficam, não sei, né? Então, Aquele corpo tá gritando ali, né, por atenção. Tá que nem eu aqui, ó. viu? Já fez várias voltas aí. É, Então, é muito importante, né, Flávia? Eu acho que a gente fez esses dias as gurias da Brincária, não sei se tu conhece, que são umas queridonas, conheço. né? Elas convidaram nós para uma live e eu acho assim que a gente tem que falar sobre o desenvolvimento da criança, o desenvolvimento motor, a gente tem que falar sobre um corpo, porque por muito tempo a escola foi uma cabeça que foi para a escola e não um corpo, né? Tá na hora da gente Olha juntar esse corpo da cabeça. isso aí, olha só que a coordenação pedagógica, o Jean tá falando. Oi,
Por isso que gosto de dançar, meu corpo extravasa. Nos faz permitir, nos liberta para a vida. Somos espelhos para nossas crianças expressar, mostrar o que sabe. Jean, amado, obrigada Lindo! por estar aqui. Ai, amor. E é isso, né? É isso, né? Agora, como tem relação, o Jean falando que ele gosta, né? Mas como isso tem relação, a relação do que o professor sente em relação ao corpo e em relação à dança. Eu não te ouvi, Moni. Cortou Desculpa, aqui. desculpa, desculpa. Desculpa, Flavinha, teve Agora eu ouvi. desculpa, querida. A relação que se tem o corpo, o corpo do professor com o que ele compreende de corpo para a criança, a dança para o professor com o que ele propicia de dança para as crianças, né? Eu acredito, Moni, que por muito tempo a gente enxergou a dança como algo codificado, né? Uma É, apresentação. A gente vai fazer uma apresentação de dança. Então, a dança era vista como algo codificado. E ela não pode sim. começar esse trabalho nisso, na codificação. Ela tem que começar com essa libertação, com essa liberdade de poder se expressar na dança como quiser, como o corpo permitir, né? Colocando esses Isso. sentimentos. E depois a gente vai alinhando e construindo para se chegar numa Uhum, composição coreográfica. Então, muitos claro. professores têm esse receio porque tiveram essa educação dançante. Isso era uma dança que tu tinha que saber os passos, a hora certa de fazer eles, e que se não fazia o passo certo na hora certa estava errado e, né, a dança já vinha apresentada dessa maneira. Então, que a gente possa também, como adultos, nos permitirmos de fazer esse processo de libertação, de simplesmente Aí, dançar para expressar os nossos sentimentos e de criar os nossos delícia. repertórios, Uhum, porque tudo vira repertório de dança, né? Eu tinha um curso de composição coreográfica com Otávio Nassur, importantíssimo no Brasil, que ele fazia assim, tá, tu nunca dançou, não tem problema. O que tu faz? Eu cozinho. Então faz aí um movimento, como é que tu faz lá para cozinhar o feijão? E daí eu olhava pro ai, outro, que o que que tu é? legal. Eu sou professor de futebol, tá? Como é que eu chuto aí para fazer um gol? Tá, daí cada um tinha a sua movimentação e iria trazendo coisas muito naturais. Agora a gente vai juntar. Tu vai ensinar como é que fazer o cozinho o feijão, ele vai E ensinar o o gol outro, e ia se montando a composição coreográfica. No final se colocava uma música, se tinha grupos que iam aprendendo e virava dança, porque dança é isso, isso é essa aí. movimentação que tudo permite. Tudo permite. Ah, que lindo isso, né? Essa liberdade, né, Flávia? E essa liberdade respeitosa de que não há o melhor, não há o pior. Tá todo mundo aqui vivendo o corpo, a dança e as possibilidades que ela traz. É Olha que lindo que verdade. O que a Lana escreve para ti ali, ó. A dança reverbera ações muito importantes que devem ser cultivadas na educação infantil. Tivemos uma experiência incrível, né, prof. Flávia? É Ai, que verdade, a linda! Alana é uma coordenadora que tá assim, que sempre topa os meus projetos malucos. E a gente fez um Ah, projeto querida. muito lindo, entrelaçando a Garatuxa com as músicas de balé. Porque as músicas de balé, cada Ah, balé conta a sua própria história. Então a gente forrou uhum. a sala inteira e as crianças Ah, ouviam as músicas de balé e elas com e giz nas paredes e no chão iam fazendo, ah, né, as garatuchas conforme o que elas sentiam daquela música. E a gente teve, ah, assim, uma experiência incrível, porque tinha de uma valsa de Copélia, que era uma música super suave, e as crianças, assim, ó, em ritmo de valsa, ai, até que delícia. a cena da loucura de Gisele, que era uma música de Ah, loucura. E as crianças se sensibilizaram com aquilo, mesmo não conhecendo todo esse repertório do balé. Foi a primeira vez que elas tinham aham. sido apresentadas a música clássica dos balés de repertório. A gente fez esse Ai, projeto Flavinha, lindíssimo! que lindo. E é isso, né? É isso que pode ser, assim. Nossa, eu sou muito grata, assim, de poder estar contigo conversando e tu compartilhando. A gente tem conversado muito, eu e a Mariana, sobre isso, sabe? Enquanto as pessoas pensam que compartilhar é dividir,
Eu tenho visto e vivido, e a Mariana também, que compartilhar é multiplicar. Que quanto mais a gente compartilha o que pensa, mais ideias vêm e outra pessoa te dá. E a gente vai construindo. Nossa, eu fico muito encantada, Flávia. E eu sei que todas as tuas propostas podem ser vistas e vividas por tanta gente. Olha a relação da Garatuja. Eu particularmente via dos cenários, fiquei encantada, encantada com as meninas. Elas escolheram o cenário no qual elas queriam dançar. Elas desenharam o cenário que elas queriam dançar. Nunca imaginei que isso poderia acontecer numa aula de balé. Vou te ser muito sincera. Porque para mim, balé era aquele balé que eu fiz. Não era um balé brincante, era um balé treino, porque, claro, também, né, não vamos contar quantos anos atrás isso aconteceu. Mas o que é importante que a gente pense é, já que a gente está agora nesse movimento, tanto da base, quanto de rever os nossos conceitos, rever as possibilidades, quanta coisa a gente pode fazer, né, Flávia? Quantas Sim, ideias. Quantas verdade, ideias. verdade. Encantadíssima. Encantadíssima com tudo isso, encantadíssima com a arte. Eu adoro filosofia, né? E eu sempre remeto à questão da arte com Nietzsche, né? Que ele diz que a gente precisa da arte para que a vida não nos destrua, né? E eu vejo assim, ó, que todo mundo nessa pandemia tá ligado à arte, seja a música, seja o filme, seja o livro, a arte está nos auxiliando a passar por esse processo tão denso, tão complexo. Flavinha, querida, estamos indo para o nosso final e eu queria que tu deixasse teus comentários, então, sobre tudo isso que a gente falou, que para ti tu gostaria de deixar aqui para esse pessoal tão lindo que teve com a gente? Eu tenho uma proposta dançante pra gente terminar essa Ai, meu live. Deus. Ai, meu Pra Deus. todo mundo, pra ti, pra todo mundo que tá assistindo. Nós estamos passando por um momento em que nós não estamos tendo o afeto através do toque. E através dos Uhum. cursos de vocês eu fiquei pensando como é que a gente pode trazer esse afeto de uma outra forma. E eu acredito que a dança também seja uma possibilidade desse afeto. Então agora eu quero que todo mundo É. faça junto comigo. Vocês estão vendo, Ai, pessoas? Todo Jesus. mundo, tu também é sentado, Tá, calma, tá. mas que a gente faça uma dança para a gente terminar com muito afeto essa nossa live. Jesus. Nós vamos terminar dançando, tu vê, né? Ela aprontou isso, gente, quero dizer aí, ó. Ó, Ah, dedinho, o outro, junta, dá um beijo bem grande. Agora desenha um coração e sopra amor para todas as pessoas. Vamos ouvindo agora. Gratidão pelo convite, gratidão, Prof. Simone, por tantas amor. oportunidades, gratidão por todas as pessoas que Ainda. estavam aqui ouvindo um pouquinho e que a dança possa ser isso, esse amor que vocês sentiram e sopraram. Muito, 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 muito agradecida também, emocionada com esse final, mas não podia ser diferente, né, contigo, meu amor. Obrigada por tu ter aceitado o convite, obrigado pelas tuas reinvenções, obrigado porque tu nunca deixa de se reinventar e de tu compartilhar com a gente. Tu sabe que eu acho isso lindo, tu não tem medo. Tu quer mesmo é que todas as crianças do mundo sejam felizes e amem a dança, né? Muito, muito, muito obrigado. Deus te abençoe, siga assim.
E a gente se Eu que encontra aí por agradeço, essa meu vida. reverência. Muito Total. obrigada. Beijo, Beijo, meu gente amor, linda. também. Então, Vai ser obrigada. gravado, tá? Tá sendo gravado. A gente vai depois compartilhar nos nossos canais. Tá bom, gente? Um beijo grande. Beijo, tchau, Obrigada, gente. amor. Tchau, tchau.